E neste vídeo, o movimento pentecostal atual, uma reflexão. O texto foi escrito pelo pastor Antônio Gilberto e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Recentemente, um pastor pentecostal de grande renome na Ultra América proferiu um poderoso sermão que causou impacto no seleto público que o ouvia, constituído principalmente de líderes cristãos. Os pronunciamentos contidos naquele sermão constituem-se em advertência da parte de Deus e têm repercutido entre os pentecostais por toda parte. O sermão teve lugar numa assembleia de líderes e leigos cristãos, homens e mulheres pentecostais, em que, numa assembleia de líderes e leigos cristãos, analisava a origem e a história subsequente dos autênticos despertamentos religiosos da história. No seu sermão, aquele ilustre e conhecido homem de Deus discorreu sobre o passado, presente e futuro da Igreja de Deus, destacando o poderoso efeito dos movimentos religiosos promovidos pelo Espírito dentro da Igreja através dos séculos, mostrando que, em primeiro lugar, num movimento soberano e legítimo levantado e conduzido pelo Espírito Santo, Deus começa com um líder que ele suscita, chama e usa para despertamento e renovação espiritual do seu povo. Tal líder precisa conservar-se na sã doutrina, crescendo sempre na graça e no conhecimento de Deus e na verdadeira humildade de que a Bíblia nos fala e que sem ela a operação soberana do Espírito Santo cessará. Através desse líder inicial, Deus realiza grandes coisas. A conversão de multidões, milagres de toda ordem, bem como poder e autoridade sobre todos os poderes do mal. Não tem sido um grupo, uma junta, uma diretoria que Deus levanta e usa para conduzir o movimento inicial, mas um líder. O grupo, sim, deve haver, mas como auxiliar do líder. A história da Igreja, desde o princípio até os tempos atuais, registra um elevado número de líderes levantados por Deus. A princípio, até os tempos atuais, registra um elevado número desses líderes levantados por Deus. A princípio, a esfera do movimento é local, mas logo torna-se regional e nacional para então ultrapassar as fronteiras do país. Os princípios divinos que norteiam esses movimentos soberanos do Espírito estão na Bíblia, ao registrar e descrever tais avivamentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na Bíblia, vemos que esses despertamentos começam na Igreja, entre o povo de Deus, conduzindo-o a um plano espiritual superior, para em seguida alcançar ao descrente. Quando isso acontece, ninguém precisa instar demorada e repetidamente que o pecador se entregue para Jesus. Em Atos 2, quando o Espírito desceu poderosamente sobre aquele grupo de crentes, logo a seguir os próprios pecadores acercaram-se deles, perguntando-lhes: "Que faremos, varões irmãos?" Atos 2:37. Ou a igreja se aviva, ou definha até descer aos padrões de vida da sociedade sem Deus à volta, cujos padrões de vida são, como sabemos, humanistas, hedonistas, antibíblicos, anticristãos e antideus. O mundo jamais se portará para agradar a Deus, em seja qual for a maneira de viver. Todo crente devia saber disso, para não cair no seu engodo. Todo mundo está no maligno. É que a palavra de Deus declara em 1 de João 5:19. Em segundo lugar, disse aquele pregador, Deus levanta um movimento espiritual, isto é, o líder levantado por Deus dá origem a um movimento dentro da igreja. Um movimento renovador, de poder, de santidade e de salvação.
É dever desse líder conduzir esse movimento sempre voltado para Deus, nunca para si mesmo ou em torno de si. Assim sendo, o líder pode morrer, mas o movimento que Deus levantou por meio dele se firmará, crescerá e frutificará. Às vezes Deus levanta tal líder não para dar origem a um novo trabalho, mas para despertar e renovar uma denominação que se afastou do caminho bíblico em que Deus se apraz em continuamente derramar o seu Espírito. Um tal movimento é algo vivo, dinâmico, crescente, poderoso, zeloso de Deus, da santidade e da evangelização em busca dos perdidos. Em terceiro lugar, o movimento que estamos falando pode transformar-se numa máquina caso ele não seja conduzido dentro dos moldes estabelecidos na doutrina do Senhor, conservando a fervente renovação espiritual em todos os seus aspectos. Uma máquina funciona somente dentro dos limites para os quais foi fabricada, programada e montada. A máquina não tem vida própria, ela faz sempre a mesma coisa, do mesmo modo. Não é o caso de um movimento originado e dirigido pelo Espírito de Deus dentro da igreja. A Assembleia de Deus, no princípio, surgiu como um movimento levantado por Deus em todos os continentes, começando na América do Norte, no início deste século, mas atualmente ela está, em grande parte, transformada numa máquina programada, desprezando o potencial infinito do Espírito para defender da capacidade humana que só cuida do endeusamento do homem. A tecnologia moderna fabrica máquinas cada vez mais eficientes, porém, nenhuma delas tem vida em si mesma. Podem, dependendo do seu tipo, mover-se, andar, voar e executar tarefas as mais incríveis sozinhas, mas sempre programadas. Uma vez terminado o programa, os comandos ou desligada a força, a máquina torna-se inerte. Isso está acontecendo em nossas igrejas. Em quarto lugar, a igreja como máquina pode parar de vez e transformar-se num monumento admirado, reconhecido, relembrado, festejado, valorizado, porém inerte, imóvel, frio e mudo. Hoje, há muitas igrejas e denominações que no passado já foram poderosos movimentos do Espírito, mas por não conservarem os padrões bíblicos da doutrina do Senhor, transformaram-se em máquinas para tempos depois converterem em monumentos históricos, onde tudo relembra o passado, nada tendo de novo no presente e muito menos terá no futuro. Segmentos religiosos os mais diversos, dizendo-se renovados, surgem por toda parte, a toda hora, inclusive aqui no Brasil. Muitos de seus líderes, o que de fato pretendem, é um nome para si e um grupo religioso para o acolitar e ser manipulado à vontade por eles. Um líder, um movimento, a máquina, um movimento. A lei de uma atuação do líder cristão posto por Deus na sua obra é fundamental. Ele é a pessoa que Deus escolhe, capacita e envia para conduzir a sua obra e o seu povo. Uma das crises que a igreja ora enfrenta é de má liderança. Líderes despreparados, defasados, nulos, omissos, fracos, imaturos. Em suma, maus líderes. E quanto ao sermos um movimento do Espírito de Deus, que este seja o nosso anseio diante dele, porém, nunca uma máquina e pior, um monumento com suas inscrições alusivas a um passado de glória que não voltará mais, a menos que, segundo Crônicas 7,14, seja uma realidade total em nosso meio. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.